por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos orar nesta noite. Querido e amado Deus, neste momento, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos e unidos em teu nome. Pai, nesta noite, tu tens uma direção de tudo que vamos fazer neste lugar, que seja para a honra e a glória do teu nome. Abençoa grandemente cada um que se encontra aqui, aqueles que estão a caminho, que vêm em paz e segurança, para que juntos possamos cultuar a oração do nome. Pai Santo, Pai querido, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor, porque só Ele é bom. Amém. Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor e adorar o nome dele. Vamos lá?
alma deseja. Aleluia.
Espírito
de uma forma diferente, através dos dízimos e ofertas que recebemos da casa do Senhor. Amém? Oremos. É bendito, Pai amado. Nós cremos a tua palavra, que diz que seremos abençoados amplamente, se cumprirmos os teus desejos, os teus mandamentos. Neste momento, Senhor, que vamos dizimar e fechar a tua casa. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um. Repreende, Deus, o espírito ligador, detonador, Deus. Acaba com as nossas finanças, com a nossa saúde, tirando a nossa paz. As comportas dos céus estejam abertos sobre a vida de cada um aqui, derramando graças imedidas, abençoando o trabalho, a saúde e a família de cada um aqui. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Tem alguém nos visitando hoje à noite? Tem, né? Como é que ele recebe os visitantes? Amados, a agenda da semana nós temos quarta-feira, 19h30, estudo bíblico, sexta-feira, 19h30, culto de ensino e domingo, às 18 horas, nós temos culto de oração. Um momento especial também está se aproximando, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, mas precisamos orar pelas nossas crianças, que são os futuros pastores, futuros missionários, futuros adoradores da casa do Senhor, né? As crianças daqui à frente, para que possamos orar. P. Proteção para as ovelhas. A. Amigo que todos precisam. S. Sabedoria para ajudar as ovelhas a não caírem em ciladas. T. Tolerância. Todo líder precisa ser tolerante. O. Obediente a Deus, para saber como cuidar do seu rebanho. R. Responsável com as coisas do reino. Feliz dia, pastor. De novo, gente. 1, 2, 3. Feliz dia, pastor. 1, 2, 3. Feliz dia, pastor. Mas, para quem não sabe, o segundo domingo de junho, de acordo com a Lei 14.970 de 2024, é comemorado o Dia do Pastor. Quem são os pastores? Os pastores são escolhidos por Deus, não é uma profissão comum, mas uma vocação sagrada. Deus promete dar aos pastores segundo o seu coração, aquele que apacenta o seu rebanho com ciência e inteligência. Eles são chamados para guiar, ensinar e cuidar das ovelhas com amor e dedicação. Jeremias capítulo 3, verso 15 diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é um dia especial que celebramos e honramos aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado do rebanho de Deus, nossos pastores. Eles são presentes do Senhor para nós, conforme diz a Escritura em Jeremias 3,15. Através dessa mensagem, queremos expressar nossa gratidão e reconhecimento pelo papel vital que há desempenho em nossas vidas e na nossa comunidade. Primeiro, chamado divino. Os pastores são escolhidos por Deus que não é uma profissão comum, mas é uma vocação sagrada. Segundo, pastoreio com amor e dedicação. O trabalho do pastor é incansável. E muitas vezes ele é invisível, ninguém percebe, o pastor não faz nada. Desde as visitas aos lares, hospitais, aconselhamento pastoral, pregação de estudo bíblico. E até intercessão constante em oração por cada membro da igreja, como o som que ele na madrugada, né? Orando por cada um de nós. Eles requerem o coração do bom pastor. Jesus Cristo deu a sua vida pelas ovelhas. Terceiro, são instrumentos de Deus para a nossa edificação. Nossos pastores são usados por Deus para nos edificar. Através da pregação da palavra, ele nos ensina a viver de acordo com os princípios bíblicos, nos exorta e nos consola. Suas vidas são exemplos de fé e perseverança. Eles nos mostram na prática como seguir a Jesus. Quarto,
o desafio do ministério pastoral. Ser pastor não é fácil. Eles enfrentam desafios espirituais, emocionais e físicos. Precisa equilibrar o cuidado da igreja com a vida pessoal e familiar. Enfrentam críticas, ingratidão e muitas vezes carregam um peso que poucos compreendem. Por isso, nossa oração e apoio são essenciais para que eles possam continuar firmes no ministério. Quinto, hoje, expressamos nossa profunda gratidão aos nossos pastores. Agradecemos por sua dedicação, sacrifício e amor incondicional. Oramos para que Deus os fortaleça, renove suas forças como a da águia e continue a guiá-los em cada passo do caminho. Que sejam sempre cheios do Espírito Santo e que suas vidas sejam abundantemente frutíferas. Querido pastor, você é um presente de Deus para nós. Hoje celebramos e honramos sua vida. Que o Senhor continue a abençoá-lo ricamente, concedendo-lhe sabedoria, graça e força para cumprir seu chamado de vida. E que possamos, cajueiro, como igreja, ser um apoio constante, reconhecendo o valor imenso de seu ministério. Feliz dia do pastor, que Deus continue abençoando e fortalecendo a você na sua jornada ministerial. Aqui vamos orar para o pastor. Vamos ficar em pé, igreja, vamos orar para o pastor. Pai bendito, Pai amado, a tua palavra fiel diz que não ficaremos sem um apoio espiritual. Para neste momento apresentamos a vida do nosso pastor e dos nossos, que tu continue abençoando grandemente o seu lar, o seu trabalho, toda a sua vida neste lugar, Senhor Deus. Esse trabalho não é um trabalho em vão, mas é um trabalho visível, doloroso, mas que muitas vezes é prazeroso servir ao Senhor. Dá-lhe força e sabedoria para que ele possa entrar e sair no meio do povo. Abençoa grandemente a vida do nosso pastor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pais, irmãos, inclusive a gente fazer um louvor em homenagem ao pastor Pizani. A gente vai tentar fazer aqui dar o melhor. Obrigado a Deus. Ao vivo assim. Eu vou tocando.
Eu quero mais
Amém. Obrigado a todos vocês, tá? Eu vi aqui no primeiro. Não tem como se emocionar, né? Fico feliz com eles, todos eles aqui que vieram aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Dizer que é um privilégio. O chamado, ele não é fácil, mas é o Senhor que ele chama. Nós nunca escolhemos ser pastor. É um chamado de Deus para nossas vidas. Eu fugi desse chamado 5 vezes, dizendo que não queria ser pastor. Mas não tem como fugir do chamado de Deus para as nossas vidas, né? Só tinha um ministro, todos não vai ficar na microfonia. Quero agradecer também aqui veio aqui pela primeira vez ele cantando, né? Junto com a filha dele, né? João dos teclados, e sua filha, né? Gostei, muito obrigado. Ele soltou a voz aí, gostei. Vamos ler Lucas capítulo 5, do versículo de 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago os 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a praia. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ficarem afundados. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a areia e deixaram tudo e o seguiram. Pai, muito obrigado pela tua palavra esta noite. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas falar aos nossos corações, porque, Senhor, sem ti nós não vamos falar nada. Mas, Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso eterno Senhor, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, assim que eu te oro, te agradeço. Amém. Amém. Podeis tomar assim. Aleluia. Que maravilha. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que realmente produziu tudo isso. O tema do nosso sermão hoje é: esteja disponível para servir. Esteja disponível para servir. O texto pelo qual
nos referimos, vai apresentar pelo menos aqui, queridos, 3 ações de Jesus. E a primeira, Jesus ensina a multidão. Segundo, Jesus ele faz uma pesca maravilhosa e por último, Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. Isso vai acontecer junto do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. E usufruindo dessa fascinante história aqui relatada, eu lhes convido pela fé a adentrarmos com Jesus no barco de Pedro e navegarmos nas águas profundas da revelação de Deus, até arder dentro de nós o chamado de Deus para a obra do ministério que é a pesca, pescar a alma para o reino de Deus. Queridos, quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus usar, a pesca se torna maravilhosa. Quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus entrar nele, a pesca é séria. E eu te pergunto, você acredita nisso? E se você acredita nisso, então permita que Jesus, nesta noite, entre na sua vida. Pois quando Jesus passa a guiar a vida de alguém, os resultados são subsequentes, são maravilhosos. E nós vamos ver nessa passagem alguns fatos que a gente pode extrair desse texto. Primeira coisa que a gente pode extrair é que podemos ver uma multidão sedenta pela palavra de Deus. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que havia uma multidão sedenta pela palavra de Deus. E aconteceu, diz o texto, que apertando a multidão, isso apertando a Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. A sede pela palavra era uma sede imensurável dos filhos. A sede da multidão pela palavra era tão grande que eles chegaram até mesmo a apertar Jesus de tão perto que estavam. A sede da multidão pela palavra, queridos, ela é um sinal revelador. É um sinal que revela amadurecimento. É um sinal que revela um verdadeiro avivamento. Porque a sede da multidão pela palavra, queridos, é um sinal de amadurecimento e de avivamento. Por quê? E eu lhe respondo. Houve uma época em que a multidão buscava Jesus Cristo apenas pelos milagres que ele realizava. E a grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. João capítulo 6, versículo 12. A segunda coisa que acontecia, depois a multidão deixou de buscar Jesus pelo sinal que ele fazia e buscava pelo pão que perece. Jesus respondeu e disse, em João capítulo 6, versículo 26 a 27, olha o que ele disse. Na verdade, vos digo que me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e os saciaste. Trabalhai pela comida que perece, mas pela comida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o Senhor. Agora, a multidão revela sinais de amadurecimento e avivamento pelo fato de estarem buscando Jesus pela palavra e não mais pelo amor. E se nós perguntássemos a alguém da multidão, por que vocês estão apertando Jesus? Ele curou algum cego? Algum paralítico andou? Não. E por que tanta agonia?
porque nós queremos ouvir falar, nós queremos ouvir os seus ensinamentos, nós estamos sedentos pela palavra. Foi isso que Jesus despertou nas pessoas, sede pela palavra de Deus. É isso que nós, ministros do Evangelho, devemos despertar nos corações das pessoas, sede pela palavra de Deus. As pessoas não devem procurar a igreja pelo simples fato de quererem ser curadas. As pessoas não podem, não devem vir à igreja apenas para ouvir a palavra de Deus, sede pela palavra. Isso é o que nós devemos ter, é sede pela palavra. Não existe, queridos, avivamento sem palavra. Houve um grande avivamento na Coisa, um grande avivamento. Você vai ver aqui que Pedro, quando se converte de verdade, e Jesus tinha passado a noite orando para escolher os seus discípulos, e quando ele vai anunciar a palavra, e aí foi aqui aonde ele chama Pedro. E a segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é o desfecho de uma pesca mal sucedida e desgastante. O desfecho de uma pesca mal sucedida e desgastante. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Lucas capítulo 5, versículo 2. 2 sinais podemos também ser observados por Jesus, que revela que a pesca foi mal sucedida. E qual é o primeiro? Os barcos parados. Os barcos parados. Os pescadores estavam lavando as redes. 2 palavras faladas por Pedro revelam que a pesca foi desgastante. A primeira coisa que ele disse: pescamos a noite inteira. No mínimo, querido, a pesca foi muito desastrosa, devastadora. Imagina os pescadores passarem a noite inteira lançando as redes, passando frio, fome. A cada lance com a rede se perguntavam talvez na companhia da frustração: e aí, será que dessa vez vem alguma coisa? Passaram a noite inteira lançando as redes. No frio. Você pode imaginar isso? Eles estavam naquele lugar à noite, e cada lance que eles davam criava a expectativa de vir peixe, nada. Eles responderam: nada ainda, mas não vamos desistir, vamos continuar. Mas chega uma hora que não dá mais, o cansaço, o desânimo bate. A vontade de desistir é grande e de jogar tudo lá no barco, deixar a rede no barco, largar tudo de verdade. Mas as surpresas para eles, quem estava na praia? Jesus de Nazaré, aquele que a quem o vento e o mar lhe obedecem. Passaram a noite inteira pescando, passaram a noite inteira lançando as redes, mas quando chegaram pela manhã, eles disseram no seu coração: eu não vou mais lançar as redes, estou cansado, desanimados, com frio, com fome, não tinha alimentos para levar para a família, não tinha nada. Passaram a noite trabalhando, pensando em trazer algo para vender, trazer sustento para casa. Quantas vezes nós desistimos da caminhada? Quantas vezes nós desanimamos da caminhada? Lançamos a rede e ela acontece. Passamos tempo trabalhando e não vemos o fruto do nosso penoso trabalho. Passamos dias e dias falando, mas parece como se estivéssemos lançando
pena? Será que vale a pena passar por isso? Será que vale a pena eu ficar desgastado? Eu vou desistir, eu vou abandonar. Mas Jesus não nos chamou para abandonar o barco. Jesus nos chamou para lançar as redes. Deus não nos deu espírito de covardia. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Mas parece que a gente agarra esse espírito de desânimo. Não dá mais para mim. Não suporto mais isso. Eu não aguento mais lançar as redes e não ver peixe. Ninguém entende, ninguém me escuta. A terceira coisa desse texto, podemos ver Pedro emprestando o barco para Jesus usar. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pedindo que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou no barco, ensinava o povo. Lucas capítulo 5, versículo 3. E entrando nos barcos que era de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. O texto também nos deixa uma verdade. Sabe qual é essa verdade? É que Jesus nunca entra no barco errado. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Jesus nunca entra no barco errado. Ele sempre vai entrar no barco certo. Olha aqui, perceba no texto que havia quantos barcos na praia? 2. E encostaram a praia. Mas Jesus entrou justamente no barco de Pedro. Será que Jesus errou o barco? Porque Jesus escolheu justamente o barco de Pedro. Porque Jesus nunca erra de barco, ele sempre vai entrar no barco certo, na casa certa e na vida certa. Nunca ele vai errar. Ele sabe qual é o barco certo que está precisando de motivação. Ele sabe qual é o barco certo que está precisando de milagres. E o texto também me deixa uma dica importante. Quando na vida, queridos, algo não estiver dando certo, eu vou te dizer isso. Quando na vida algo não estiver dando certo, empresta o teu barco para Jesus usar. Quando na vida algo não está acontecendo como você planejou, quando na sua vida algo não estiver acontecendo da forma que você planejou, empreste o seu barco urgente para Jesus usar. Quando na sua vida, querido, tiveres feito várias tentativas sem sucesso algum, chegou o momento de você emprestar o seu barco, a sua vida, para Jesus usar. Talvez você já tenha feito várias tentativas na vida. Talvez você já tenha tentado viver de várias formas diferentes e não conseguiu. Talvez você esteja dizendo como uma música do saudoso Lázaro: estou passando pela prova. Será que você está dando glória a Deus? Será que essa luta não é uma utopia? Será que na prova você consegue adorar a Deus? Ou será que você está cansado de esperar e nada muda na sua vida? A Sagrada Escritura vai revelar que nos tempos do profeta Elias havia uma viúva, gente que já não sabia mais o que fazer. Tendo cantado, catado nos gavetos, prepararam um bolo para o seu filho, para ela. Após se alimentar, queridos, esperava a morte chegar. Só tem um detalhe: é que Deus chegou primeiro.
O problema é que nós dizemos que estamos fazendo para Deus, mas nós queremos reconhecimento primeiro. O nosso reconhecimento, querido, apesar que a gente pode se reconhecer, mas nosso galardão não recebemos aqui. Nós fazemos aqui, e o nosso galardão, quem vai nos dar? Deus. Ah, o pastor não está vendo. Ah, o pastor não vê isso. Ah, o pastor não entende isso. Ah, o pastor não faz isso. Mas se eu não estiver vendo, pode ter certeza, Deus está vendo. E a Bíblia diz que ele detesta falar sem memória. Ao alimentar o profeta, a viúva viu o milagre acontecer dentro da sua casa. O azeite da botija não faltou e a farinha na panela não acabou. Faça para Deus. A Bíblia diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo para a glória de Deus? Quando você lança a rede, lança para a glória de Deus. Houve um tempo em que eu ficava chateado com o meu pastor porque ele não reconhecia o que eu estava fazendo. Eu esperava o reconhecimento dele e eu não tinha nenhum. Eu esperava ele me elogiar, eu não recebia nenhum. Quando eu saí da 42 e fui a ser co-pastor na Caracuzinha, em que o saudoso pastor Francisco Alves veio a falecer, depois eu volto para a 42, fiquei 2 anos sentado na primeira cadeira. 2 anos, sabe o que é 2 anos? É 12 meses? Um ano é 12 meses? 24 meses sentadinho aí na primeira cadeira. Eu nunca perdi tudo. E eu ficava perguntando: eu vou embora? Eu não tenho pecado. Eu sou o último nesse lugar. Ninguém me chama para nada. E olha que eu tinha sido ministro de louvor daquele lugar. Não me chamavam nem para cantar na oferta. Eu disse: o pastor não está me vendo, não. O pastor não está me vendo aqui, não. E eu sentado, terça-feira estava lá, quinta-feira estava lá, domingo estava lá. 2 anos sentado, sem oportunidade nenhuma. E eu estava lançando as minhas redes, pegava um peixe, eu preparava um milho para cantar da oferta, pedindo a Deus: Senhor, faz ele me chamar, Senhor, faz ele me chamar. Ele me chamava, aí é que eu me fechava. Eu disse: Senhor, eu estou preparado. A Bíblia diz que a gente tem que estar preparado, Senhor. Estou pedindo só uma oportunidade. Ele vai me chamar no final do culto para cantar no apelo. Alguém que louvou vai lembrar de mim. E um dia eu quero pedir a Deus: Deus, eu tenho pecado. Se for revelado o meu pecado a mim, Senhor, porque eu quero me renovar. E Deus me fez lembrar de Paulo: Senhor, tira esse espinho da carne. Senhor, tira esse espinho da carne. E Deus me fez lembrar: a minha graça te basta. Eu mesmo, sem entender, fui para casa, porque no outro domingo eu me preparava de novo. 24 meses. Pessoas que desenharam de mim, e eu lá sentado, eu dizia para ela: eu não vou mais não. Eu não vou mais para cá. Eu fui ministro, eu vou deixar no chão, eu não vou mais não. Ela dizia: você serve a homem ou a Deus? Eu disse: tu queria me ajudar, até que eu amo o negócio. Me ajuda. Ela dizia: você está lá para agradar pastor ou você está lá para servir ao Senhor? Eu disse: é melhor servir ao Senhor. Então eu fui lá. E eu sentadinho perto dela, 2 anos, dançando a rede, buscando fazer algo. Mas uma vez eu perguntei ao pastor, eu disse: pastor, fez assim,
está vendo tudo. Aprenda a adorá-lo no meio da adversidade. Aprenda a adorá-lo sem palco. Aprenda a adorá-lo sem aplausos. Porque se ninguém está te vendo, eu estou vendo você. E continuei. Nesse texto também nós podemos ver 3 comandos de Jesus. 3 comandos de Jesus nós vamos ver nesse texto. É o 4º ponto. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra. E assentou-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faça-te ao mar alto, vai para longe, lança as vossas redes para pescar. Imagina aí, o cara que passou a noite inteira sem pescar, aí chega lá, que ele não sabia ainda que era Jesus, porque Jesus ainda ia escolher os seus discípulos e manda eles ir mais para longe, mais para fundo, e era de dia, porque eles saíram para pescar à noite, voltaram pela manhã, e eles sabiam que a melhor pesca era de quê? De madrugada, à noite. Aí Jesus entra no barco e diz: mais para longe, bora. Vão mais para fundo. E lá vocês lançam a rede. Eu cheguei, não vou não. Além desse homem, pedi meu barco emprestado. Ainda manda eu ir lá para frente com mais de novo. Na hora dessa eu estou cansado, estou com fome, estou com frio, quero ir para casa. O primeiro comando de Jesus: afaste o barco um pouco da terra. Às vezes você precisa afastar o barco da terra e ancorá-lo no mar da intimidade com Deus. Você tem afastado o seu barco? Eles estavam lavando as redes. Acabou a pesca. Se estava lavando as redes, e deram mais ruim ainda, botaram de novo, e se não viesse de pesca, teria que lavar de novo. Mas o que Jesus manda? Bora, presta teu barco aí. Agora eu te pergunto: você emprestaria o barco sem saber quem era Jesus? Porque até então ele não sabia quem era Jesus. Você emprestaria o seu barco, o que você tem a serviço do reino de Deus? Às vezes a gente tem um carro e coloca assim: a serviço do rei. Mas o rei é ele não empresta o carro dele para ninguém, a moto dele para ninguém. Eu sei que a gente tem que ter cuidado. Ele manda afastar. Eu dirigi uma célula, eu tinha uma família, ele só tinha uma moto e a família do rapaz era numerosa. E às vezes eu estava no para 42, porque tinha 3 carreiras, a gente ficava lá em cima, os presbíteros ficavam, ainda no início, ficava em cima, só os presbíteros ali. E aí ficava eu, o pastor Sérgio, mais outro pastor, e o rapaz subiu. Ele subia e pegava a chave do meu carro, deixava o seu carro. E aí eu dava a chave do meu carro. Aí o rapaz, que faz parte da liderança, chegou perto de mim, aí disse assim: isso aí, velho. Ele pegou teu carro, não é para onde? Ele vai buscar a família dele para vir da igreja. Ele empresta meu carro para isso. Eu disse: foi Deus que me deu, ele não é meu. Ele é do reino de Deus. Eu só peço que tenha cuidado. Mas a família do homem é grande, mano. Tu já viu o tamanho das filhas do homem? Já. Tu já viu o tamanho dos filhos dele? Já. Mas se Deus me deu, ele me dá outro. Concessionária, só o que tem carro para vender para ele. Não é o único carro que eu tenho. Eu nunca tive dificuldade com isso. Emprestei. E empresto. Não empresto para o cara se divertir. Eu empresto para falar obra de Deus. Mas eu empresto. Pedro emprestou o barco. A segundo comando que Jesus disse: vá para onde as águas são mais fundas.
lancem as redes para a pesca. Às vezes precisamos sair das águas rasas, buscar profundidade. Você está acostumado aqui no raso, você está acostumado a ser alimentado. Quanto tempo você gasta de oração? Ah, pastor, eu sou um homem muito ocupado. Esse homem aqui está pescando também era ocupado. Jesus só nos ensina a pescar em águas profundas. Às vezes temos que deixar de lado os conhecimentos rasos, as revelações rasas, e atentar o chamado de Deus para terras mais profundas, para experiências mais elevadas. Olha o que diz Ezequiel 47, versículo 2 a 5. Bota aí para me ler com eles. Não vou ler o meu versículo. Ezequiel 47, 2 a 5. Olha o que diz. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluiu do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me para as águas, pela água que batia aonde? Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava até onde? Mediu mais 1000, levou-me a água que batia 5. Mediu mais 1000, mas agora no rio eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Olha o que Deus quer fazer com você. Deus quer te levar a mais intimidade com Ele. Deus não quer que você fique nessa superfície. Deus não quer que você se acostume com o raso. Deus quer que você se levante como obreiro, como atalaia. Deus quer que você caminhe mais uma milha, não importa a distância. Deus quer fazer você crescer, meu querido. Deus não quer que a sua igreja fique no mesmo lugar. Ele quer, sempre vai querer que nós avancemos no reino de Deus. Porque essa que está dando para alguém os recursos que ele tem dele. Foi ele que trabalhou, foi ele que conquistou. Enganado você é, louco. Hoje pedirão a sua alma de quem será. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo. Ninguém aqui leva para a sepultura o que conquistou. Cabe no caixão. Ah, eu tenho um carro do ano. Cabe no caixão. Leva para a eternidade. Só serve para cá. E se só serve para você, está errado. Está errado. Não seja mesquinho. Tem gente que atravessa o oceano. É porque eu ligado para dizer que uma sorriso dá uma mão, né? Chega do outro lado, ele tem duas, de tanto apertar. Tem gente que é um grande convertido, mas só tem um detalhe que ele se converte, não que é? O bolso dele não é para você. Os recursos dele não é de Deus, é dele. Esse barco era de quem? De Pedro. Pedro poderia ter dito, né? Não. O barco
estava escolhendo ser discípulo. Eu não vou lá. Vou nada. Mas ele, bora, você bora. Vamos, mas tá longe. Eu conversei com o pastor essa semana e ele disse assim: onde é que o senhor se congrega? Eu disse: lá no Cajueiro. Ele disse: é quantos quilômetros? Eu disse: é 70 mais ou menos. O senhor vai por quantos dias? O senhor mora lá? Não, senhor, mora em Maracanãú. Sabe o que ele disse? O senhor é doido. Pois é doido. Porque Deus chamou, não foi o sábio deste mundo. Deus chamou quem tem coragem. E que não se preocupa se vai gastar as sandálias dos pés, não. E que não se preocupa se vai gastar a sua roupa, não. Meu querido, tudo que você tem é do Senhor. E Deus te dá para que você abençoe o reino dele. Ou você pensa que Deus quer que você seja milionário só para ser? Não me empresta nem na bicicleta, quanto mais no barco, não. Tem gente que empresta uma vez, a segunda vez, a terceira. Meu carro é para o reino de Deus. Bora levar os irmãos, já pensou? O irmão deve chegar para mim e dizer: pastor, esse carro aí o senhor pode usar. A primeira vez, show. A segunda, show. E a terceira, se ele disser: não dá mais não presta mais não. O barco quebrou. A gente é assim. Mas Pedro recebe esse comando: lança as redes ao mar. Simão respondeu: mestre, já chamou Jesus de mestre. Esforçamos a noite inteira e não podemos pegar nada. Mas por quê? És tu que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Ao ouvir esse chamado, Pedro se dirigiu a Jesus e o chama de mestre. Porque onde Jesus está, o mestre do navio se torna marinheiro. O capitão do navio se torna marinheiro porque Jesus entrou no barco. Porque Jesus está, o doutor da lei se torna discípulo. Porque onde Jesus está, o professor se torna aluno. Porque onde Jesus está, o pastor se torna ovelha. Quer um conselho? Deixe Jesus para o barco. Deixe. Tem gente que só é movido pelo dinheiro, né? Irmão, vamos fazer algo para amigo. Quanto é que eu vou ganhar? Não, eu vou mexer a massa. Eu só vou ser ganhar. Irmão, vamos caminhar ali. Eu só vou ser ganhar. Como vai ser abençoado? Mas tu já está querendo, né? Nós somos assim. Precisamos ver o dia na frente. Isso é por reino de Deus. Paulo disse: eu me gastei, me deixei se gastar. Deixe de ser o mestre do teu barco. Deixe de descomunicar a tua vida. Ao ouvir o terceiro comando, Pedro faz algumas argumentações. Esse você está o dia inteiro, não pegamos nada. Não questione, apenas lance a rede. Não murmure, apenas lance a rede ao mar. Não duvide, apenas lance a rede. Mas esse lugar está cheio de muitas pessoas abatidas que diriam como os pescadores: não vale a pena mais lançar as redes. Quando eu fiz o desafio, Deus colocou no meu coração de comprar esse som. As pessoas diziam assim para mim: não dá não. Mas eu sempre faço pela fé. Eu disse: Senhor, como é que eu vou pagar? Aí eu cheguei no dono da loja e disse: eu preciso do som. Ele disse: como é que você vai pagar? Eu preciso do som. Me perguntou: vou pagar? Eu preciso do som. Ele disse: quantas prestações? Eu disse: bota aí quantas tu puder. Pastor, mas bota. Mãe, botar o som, depois a gente fala. E eu vou aí
eu conversar com ele, até falei para ele, ele acabou lá. Mas eu estava lá na academia, vou, não quero ser questionado. Eu estava na academia e o rapaz chegou perto de mim e disse: pastor José, porque agora não é mais para fazer, tem PR na frente, né? Ele gritou lá na academia: pastor José. E eu aqui quietinho, porque ele me chamou, porque ele viu aqui nesse lugar. Pastor José, você está fazendo academia? Em nome de Deus, vai soltar aí, começou a conversar comigo. Como é que está a nossa igreja? A bênção de Deus. Quantas pessoas tem na São Cantos com a areia da praia? É muita gente? E aí ele começou a falar. Aí ele soube que vai ter uma festa. Estou sabendo que vai ter uma festa lá, Zé. Rapaz, e como é que está por lá essa bênção? Ele foi candidato a vereador, tem o trabalho dele. Aí eu fui e disse assim: cara, deixa eu te contar uma coisa que Deus fez. Ele que foi que Deus fez lá para ele comprou o som da igreja. E foi mesmo? Foi. Quanto foi? 13 mil. Ele disse: mas a igreja é rica. Eu disse: é. Aí, poderoso, Deus é bom. 13 mil, cara. Ele disse: como é que vai pagar? Aí eu perguntei para ele: Deus proverá. Aí eu fui sair. Ele disse: pastor, vem aqui. Eu digo: eu quero te pedir uma coisa. Eu estou para receber um emprego aqui. Eu queria que orasse comigo. Se eu vou orar agora, eu queria que você orasse agora. No meio da academia, 2 vão orando, agarrados no outro. Amigo lá, tem um bocadinho de agarrado, eu não sabia quem era. Eu aqui, mas ele orando, eu orei. Ele disse: eu quero fazer uma promessa. Eu digo: se eu der tudo certo lá, no meu trabalho, eu vou lhe ajudar no som com tantos reais até você terminar. Eu digo: é feio. Agora, também, se tu não fizer, eu peço para Deus fazer esse trabalho. Porque ele está prometendo dinheiro. Porque a Bíblia diz que é melhor votar, se não pagar, melhor que não. Bora, você está falando diante de Deus. Ele disse: é feio. Eu disse: eu vou ter ela mais pro som. Meu irmão, não sabia disso. Você está com medo de quê? Você não vai ficar pobre, não. Tem gente que acha que vai ficar pobre. É porque se eu tirar, eu vou ficar sem comer, pastor. Se eu deixar de dar, não vai sobrar. Miserável lá. Presta o que eu tenho para o Senhor. Podemos ver o resultado depois da obediência. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e que se romperam, quase romperam as redes. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco: vem para cá nos ajudar. E foram cheios ambos o barco de tal maneira que quase eu a pique. Lucas capítulo 5, versículo 6 ao 7. Porque apenas obedece. Se obedece a ordem de Deus. É claro que eu não vou pedir carro, não é nada disso. Irmãos, eu confesso a vocês, eu fiz aquele carneiro para a gente estar fazendo isso aí, mas eu não queria fazer isso. Eu queria que vocês entendessem, eu não gosto de fazer isso. As irmãs fazem ali, vendem comigo, eu quero que continue vendendo. Foi investido para cá. O que as irmãs fizeram por último, que foi colhido, estava na mão do Batista, eu mandei passar um pix, pagou o trabalho do rapaz. Foi o que foi? R$400, foi pago. Paguei na hora, mandei o Batista, se tem esse dinheiro, tem, pastor. Paga, tem que pagar. Eu não levo para casa não. Se preocupe não. Antes de ficar de joelho, eu já comia. Eu já bebi também. Suco, viu? Tudo que você fizer e lançar a vez para cá,
você vai comer os peixes que Deus vai mandar. Você tem que crer. Também, se você não mata no seu bolso, leve para sua casa, faça um churrasco com a sua família. Se você não crê nisso, fique com o seu dinheiro. A igreja não precisa dele. E nem Deus. A Bíblia diz que a gente tem que dar e dar com a pessoa. Aí vem aquele outro novo. Nada não para nada. Não. Quem aqui já viu alguém se abençoar de mão fechada? Recebe, já percebeu dinheiro? No final do mês? Quem aqui recebe dinheiro no final do mês? Aí recebe como? Para Deus, você prepara a bênção da sua vida, você tem que estar de lá aberta. Mas você quer receber de Deus com a mão fechada. As redes estavam lavadas. Ele foi para lançar as redes já de novo. Peixe na rede é uma coisa, trazer peixe para o barco é outra coisa. Nem todo peixe que cai na rede fica no barco. Nem toda rede que peixe que cai fica na rede cai no barco. O terceiro resultado da obediência, a palavra de Jesus, terá peixe para o teu barco e peixe para o outro barco. Quando você for abençoado por Deus, você também vai ser abençoado das vidas. É empréstimo que tem do Senhor. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Crente não empresta dinheiro a juros. Se você está aqui dentro e é crente, se queixa e empresta dinheiro a juros, você está errado. Se quer pegar dinheiro, pega onde? No banco. Irmão, eu nunca emprestei dinheiro a juros. Até emprestar, esse negócio de emprestar é dele, né? Porque vira logo administrado. O cara fica com raiva logo se você não pagar no dia. Porque o mau pagador ele é um bom. Mas um bom cobrador ele é um mau pagador. Ele deixa para lá muitas vezes. Se você abençoar alguém, como esse homem abençoou Jesus dentro do barco, você vai colher muitos frutos para a glória de Deus. Viu? Presta o teu barco para Deus nessa noite. Presta a tua vida dentro da minha vida. Eu disse para o irmão Zé na mesa dele. Irmão Zé, se você viver mais 20 anos, viva para a glória de Deus. Seja fiel ao Senhor em tudo. E Deus vai te abençoar. Sirva ao Senhor com alegria. Ah, pastor, é porque ele sabe, né? Eu não sei nada. Sei que eu sei ganho, não me interessa. Eu oro, nada de não vá pensar que quando termina aqui, não é feio. Deus sabe. Às vezes a gente coloca no carro, às vezes terça-feira que eu vou lá fazer, para colocar na tua vida. Não sabe fazer isso. Presta o teu barco, tua vida, a serviço do reino de Deus. Se Deus mandar você ir, vá. Já pensou, se Deus mandar no mesmo dia que ele está no meio da rua, tu vai? Pô, nada, não vou me chamar de Deus, vá. Aonde você estiver, sirva ao Senhor com alegria. Aqui, meu irmão, ele gosta de dizer assim: eu vou colocar um violão lá naquele caminhão. Não tem um caminhão que faz mudança. Eu fui fazer uma mudança com ele. Ele disse: era para tu ter orado, era para tu ter feito isso, era uma família. Eu quero um violão para me cantar. Se você não puder, tenho certeza. Vamos fazer uma mudança. Pedir a ele, eu tenho certeza que ele fala. Ele não vai te cobrar nada. Mas tem pessoas que só querem.
se o Pedro tivesse dizendo, vou ganhar alguma coisa, ele devia não ter chamado os outros. Mas ele gritou, vem, porque o barco está para afundar, nós somos tão abençoados. Ele dividiu. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos e disse, olha, se vocês têm 2 túnicas, doem uma. Se você tem 2 sandálias, dê a outra. Tem gente que tem 10 pés de sapato, par de sapato. Parece que você está perto, mas tem 10 pés. 10 pares de sapato. Você só usa um, mas tem 10. Não dá para ninguém. E não dou logo. Eu não dou porque ele está chamando. Eu dou porque é. Eu dou porque é. Rapaz, eu tenho 10 roupas. Tem para quem está precisando. Eu vi os meninos aqui com o time íntimo, né? Virar com o retiro, foi bom, né? Olha. É bom, né? A gente sentir a presença de Deus, né? Qual é o momento que você tem com Deus na sua casa? O que está mudando a sua vida? Qual o tempo que você está julgando na sua casa? Talvez você está lançando a rede e não está vindo nada de peixe. É porque você está lançando do lado errado. Siga a direção de Deus. Tem gente que vive de todo jeito. Presta a tua vida do barro. Eu digo para Deus, Senhor, enquanto fogo de vida eu tiver, eu quero ser. Tem uma música que eu vim cantando, até o Miguelzinho canta para o Miguelzinho do Rio. Por ele eu estou gastando a minha vida, né? Fazendo tudo assim, por amor e com alegria. Tomo dos meus dias. Você faz por ele? Você faz com alegria para ele? Você está gastando a sua vida por ele? Você realmente gasta a sua vida em prol do reino de Deus? Você sabe cantar? Sabe? Conhece uma música? Vai ser revelado agora. Bota aí lá na internet. Está entendendo?